Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, então, dando continuidade, a essa matéria sobre botânica, eu vou pedir para vocês utilizarem o livro texto 3, o capítulo 20, que fala sobre briófitas e pteridófitas. Então, nessa aula, nós iremos falar sobre as pteridófitas, a partir da página 239. Bom, as pteridófitas são chamadas de as primeiras traqueófitas. Primeiro, nós precisamos entender que as pteridófitas, elas têm uma novidade evolutiva em relação às briófitas, que é a presença de vasos de condução. Então, as pteridófitas, elas apresentam vasos de condução, chamados de xilema e floema. O xilema, esse vaso de condução, ele é formado por um tecido especial chamado de traqueídes. Esse tecido ele é formado por células mortas. Daí o nome traqueófitas que possuem traqueídes. O xilema, eles são vasos de condução que conduzem a seiva bruta, ou seja, água e sais minerais. E as pteridófitas também, elas apresentam o floema, que são vasos de condução que conduzem a seiva elaborada, ou seja, a seiva elaborada, ela é produzida, ela é fabricada depois da fotossíntese. Então, assim, no caso das pteridófitas, elas possuem paredes celulares espessadas e rígidas, devido à presença de uma substância chamada de lignina. Bom, então, as traqueófitas, daí, elas podem ser chamadas, por isso, de plantas vasculares, porque elas possuem o floema e o xilema. Bom, as traqueídes, elas se conectam e vão formar vários tubos, enovelados, que vão transportar, água e nutrientes, tá? Que vão repor a água perdida pelas folhas também. Bom, além de ser um tecido condutor, o xilema também proporciona a sustentação do vegetal. As pteridófitas não possuem sementes, tá? Elas vivem principalmente em ambientes terrestres úmidos e há também espécies aquáticas. Nessa página 239, vocês podem dar uma olhadinha nos tipos de pteridófitas que existem, tá? Bom, pessoal, quais são as adaptações das pteridófitas para o meio terrestre? Então, assim, as primeiras pteridófitas eram extremamente simples, elas viviam em um solo lamacento, as folhas foram originadas a partir de ramificações do caule, que foi passando por uma espécie de achatamento. Bom, a epiderme, seria interessante vocês grifarem esse parágrafo que eu vou ler agora. A epiderme das folhas apresenta estômatos que abrem durante o dia para a entrada de grandes quantidades de gás carbônico, usado como reagente da fotossíntese. Porém, quando o solo está mais seco, eles se fecham e reduzem a perda de água para a atmosfera. Então, pessoal, o estômato, que nós vamos ver mais tarde, tem um capítulo que fala só sobre estômatos. Os estômatos são estruturas que ficam na folha do vegetal e eles têm a principal função de realizar as trocas gasosas. Então, assim, além dos estômatos, há também, sobre a epiderme, uma camada de material lipídico, ou seja, uma espécie de cera que impermeabiliza, formando uma cutícula que também reduz a perda de água para o ambiente. As raízes. Hipóteses atuais sugerem que as raízes se formaram a partir de ramificações de porções inferiores da planta, que além de fixarem no solo, os vegetais do solo, passam também a absorver esses nutrientes. Elas também apresentam o gametófito chamado de protalo, lembrando que o gametófito é a estrutura que produz os gametas, tá?
Eles são autótrofos avasculares, os protalos, possuem rizóides e vivem somente alguns dias durante o período mais úmido para evitar uma reprodução, para realizar a reprodução sexual. O esporófito, né, dominante e ramificado, que as samambaias possuem, ele está numa fase dominante, ou seja, a fase mais demorada, a fase duradoura. Os esporófitos são bem maiores que os gametófitos, tá? E, assim como as briófitas, eles também possuem os esporos protegidos contra a desidratação, com a presença de substâncias impermeabilizantes. A isso nós damos o nome de esporopolenina em suas paredes celulares. Bom, as samambaias. As samambaias, atualmente existem cerca de 12 mil espécies de samambaias. Elas são encontradas principalmente nos trópicos, onde vivem no solo ou no tronco de galhos e árvores. Os esporófitos variam muito de tamanho, podendo ter alguns centímetros, de 24 metros de altura, até formar folhas com 5 metros, né? Então são bem grandes, de comprimento. Essas espécies maiores, por exemplo, a samambaia apresenta caules aéreos, cobertos com grande quantidade de raízes. É muito comum o cultivo desses vasos em espécies. Então, como eu estava falando para vocês, espécies que apresentam caules subterrâneos chamados de rizoma, do qual anualmente brotam novas folhas e raízes. As folhas da samambaia são divididas em folíolos, nos quais se desenvolvem vários esporângios, agrupados em soros. Então, aquelas bolinhas pretas que tem na folha da samambaia, nós chamamos de soros. Cada soro, né, é o resultado do agrupamento desses esporângios. Esses esporângios realizam a meiose e produzem esporos que são dispersos pelo ar. Os gametófitos são samambaias, são muito pequenos, com poucos milímetros de comprimento, e são achatados, são clorofilados, estão numa forma cordiforme, ou seja, em forma de coração, sem vasos condutores de seiva, com rizóides anterídeos e arquegônios. Devido ao fato de os gametófitos serem bissexuados, isso é, por apresentarem os dois sexos em um único indivíduo, as espécies de samambaia são monóicas, do grego oikos, que significa casa. Existem também, pessoal, um tipo de samambaia tóxica, que é a Pteridium aquilinum, conhecida como samambaia do campo, que ela pode ser bem prejudicial às pessoas. Ciclo de vida das samambaias. As samambaias apresentam um ciclo de vida também por alternância de gerações, ou seja, por metagênese. Apresenta um ciclo de vida que tem a sua fase sexuada e a sua fase assexuada. Bom, pessoal, então como vocês podem olhar nessa imagem, apresenta o ciclo da reprodução das pteridófitas. Então, nós temos o gametófito, o que é o protalo, em forma de coração, é o protalo que produz os gametas, as oosferas e os anterozoides, que vão se encontrar e ocorrerá a fecundação pela presença da água. Com a fecundação haverá o surgimento do embrião, o embrião se transformará no esporófito jovem, o esporófito jovem mais um gametófito jovem, sendo que o esporófito, no caso das pteridófitas, tem uma fase mais duradoura. O esporófito maduro, ele vai, nas folhas, irão produzir os esporângios, que agrupados, né, vão formar os soros. Do esporângio saem novos esporos, esses esporos vão germinar e vão dar origem ao protalo. Então, assim ocorre o ciclo, né, reprodutivo, com alternância de gerações, quando ocorre o encontro dos gametas,
ocorre a fase sexuada e durante a liberação desses esporos pelos soros é a fase assexuada. Bom, pessoal, então, por enquanto é só isso. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios 1 e 2 do caderno do aluno, que está na página 246 e 247, e as tarefas mínimas dos exercícios 18 ao 32 do capítulo 20. Qualquer dúvida, é só chamar no e-mail dúvidas@conquistaanglo.com.br e vocês podem também participar dos nossos plantões de dúvidas. O segundo médio ocorre nas quintas-feiras ao meio-dia e o segundo médio B nas sextas-feiras ao meio-dia, que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.